Trechos do mito marcionita da criação. Por fim, o Santo Deus olhou desde o alto dos céus e viu que os homens sofriam de miséria na matéria e do Deus Criador. Ele se compadeceu daqueles atormentados e torturados no fogo do inferno. Ele enviou seu filho para libertá-los e disse: vai para baixo, assume-te a forma de servo, finge-te ser um homem como os filhos da lei. Cure suas feridas, dê vista aos cegos, traga seus mortos à vida, realize sem recompensa os maiores milagres de cura. Então Deus da lei terá ciúmes e instigará seus servos para te crucificar. Então vá para o inferno, ali abrirá sua boca para receber, te julgando ser um dos mortos. Em seguida, liberte os cativos a quem você deve encontrar lá, traga-os para mim. E isso foi feito. O inferno foi enganado e admitiu Jesus, que esvaziou de todos os espíritos que lá estavam e os levou até seu Pai. Bom, a fonte é a Destruição de Doutrinas Falsas, um tratado por Esínico, um bispo armênio, no ano de 450 da nossa era cristã. Conforme o mito marcionita que a gente leu, existe um plano de resgate dos espirituais que estavam aprisionados no Hades, né? Só que esse plano ele tem duas etapas. Eu gostaria de deixar bem claro, né, essas duas etapas. A primeira etapa, o pai manda que Crestos vá para baixo, assume ter a forma de servo, finge-te ser um homem como os filhos da lei, cure suas feridas, dê vista aos cegos, traga seus mortos à vida, realize sem recompensa os maiores milagres de cura. Então Deus da lei terá ciúmes e instigará seus servos para te crucificar. Bom, a primeira parte desse plano, Crestos teria que vir até a Terra, colocar em si a semelhança humana e iniciar seus milagres. Milagres até então nunca visto aqui na matéria. Isso aí instigaria, né, os arcontes, as divindades criadoras desse mundo a ter inveja de Crestos, porque eles nunca haviam visto isso. Tendo inveja de Crestos, eles pensariam num plano para matar Crestos. Esta é a primeira parte do plano. A segunda parte é a seguinte: como Crestos é um espírito vivificante e não tem nem carne e nem sangue e nem pode morrer, teria que se posto então a segunda parte do plano, que diz assim: então vá para o inferno, ele abrirá sua boca para receber, te julgando ser um dos mortos. Isso aqui que é importante: julgando ser um dos mortos. Em seguida, liberte os cativos a quem você deve encontrar lá, traga-os para mim. Isso foi feito. O inferno foi enganado e admitiu Jesus, que esvaziou de todos os espíritos que lá estavam no Hades e levou-os até o Pai. Bom, a segunda parte do plano, ela é bastante inteligente. Como Crestos não poderia morrer e o inferno só recebe pessoas mortas, o plano foi o seguinte: colocar a sua aparência em alguém que iria morrer. No caso, ele colocou a sua aparência no crucificado, né? Lá no Getsemane, acredito eu, Crestos trocou a sua aparência e colocou a sua aparência em Judas Iscariotes, e esse saiu para ser crucificado. Bom, quando Judas Iscariotes morreu, o inferno abre a sua porta para receber a alma de Judas. Mas no Evangelho de Pedro tem uma boa colocação. O corpo do crucificado e a sua alma é levado para o alto. Então, o plano era esse: tirar o corpo e a alma de Judas, levar por o alto, e naquele momento que o inferno abrisse as suas portas para receber Crestos,
Crestos entraria como entrou no Hades, né? Porque eles pensavam, se o crucificado tem a mesma aparência de Crestos, então, como diz aqui, o inferno foi enganado, pensando que Crestos era o morto. E quando ele entra lá dentro, ele está vivo, né? E começa a libertação dos espíritos lá aprisionados. Um ótimo plano. Esse mesmo plano, relatado lá no mito marcionita, ele também é explicado por Paulo. Se a gente lê Filipenses capítulo 2, também explica as duas etapas do plano de salvação. Filipenses 2, no versículo 5, diz o seguinte, até o 8. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Bom, a explicação do versículo 5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É engraçado, não é Jesus Cristo, mas é Cristo Jesus, né? Ou seja, é um modo de entender que seria Crestos em Jesus. Esse mistério do Crestos Jesus seria a aparência de Crestos em Jesus, né? Jesus justamente é o crucificado, né? E Cresto é o espírito vivificante, ficou 12 meses com a gente, e Jesus é o personagem que foi crucificado. Depois ele fala aqui a primeira parte do plano, vocês se lembram? A primeira parte do plano qual era? É vir na terra e tomar a forma de um servo, ficar semelhante aos homens. É justamente o que está relatado, né? No verso 7, mais esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Primeira parte do plano também relatado por Paulo. Segunda parte do plano era colocar, né, a sua aparência no crucificado, para o Hades justamente ser enganado e receber alguém com a sua aparência. Aqui tá implícito, né, que no versículo 8, mas com um pouco de entendimento dá para a gente entender. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente de morte até a cruz. Bom, aí nesse momento ele já tinha vindo na terra, já estava com a semelhança dos homens, e em um certo momento ele foi achado na forma de homem. Ou seja, a semelhança que ele colocou em si foi achado em um homem, né? E esse homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, se alinha completamente, né, com o mito marcionita, né? Que a primeira etapa eu vou repetir, é se fazer-se semelhante aos homens, e a segunda etapa é colocar a sua aparência em um homem e ele ser crucificado, né, justamente para enganar os arcontes. Bom, nós vamos agora provar que Crestos não foi o crucificado. Em São João 17,4, alguns trechos aí, São João 17,4, 5, 6, 11, 12 e o 13. Está colocado aí para você dar uma olhada. Mas eu não vou ler todos, eu vou ler só a parte principal. 17,4 diz assim, tendo consumado a obra. Então esse São João 17 não é uma oração, mas sim uma despedida. Ele está falando, né, com os seus discípulos, creio eu, e se está despedindo deles. Então veja bem, eu tendo consumado a obra que me desse para fazer. Se antes da crucificação ele já consumou a obra, então a crucificação não faria parte da sua missão. No 5 diz assim, agora, nesse momento, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. Ele pediu naquele momento, antes da crucificação, a sua glorificação. Ele diz, e agora? No 6 ele falou, manifestei o teu nome no passado, como se fosse a sua obra estivesse no passado. E o 11, né, realmente é o checkmate, eu já não estou no mundo. Ele diz assim, eu já não estou no mundo. Como que alguém que diz essas palavras, eu já não estou no mundo, poderia sair para ser crucificado, né? É uma questão
bem de coerência, né? O 12 diz assim, estando eu com eles no mundo, quer dizer que ele já não estava mais no mundo, e agora está nos ares, né? Só observando o quê? A crucificação. No 13 diz, mas agora eu vou para ti, agora, naquele momento, eu já não estou mais no mundo, e agora eu vou para ti. Bom, por que que ele tem que sair de cena? Porque se tem alguém com a sua aparência sendo crucificado, ele tem que imediatamente sair do mundo, pelo menos nos ares, para ninguém do mundo pudesse ver ele, porque senão daria duplicidade de pessoas, né? Se Crestos tem sua aparência, seria um. O crucificado com a mesma aparência seria dois. Então daria duplicidade de aparência. Então assim, num determinado momento que ele, lá no Getsemane, que ele coloca a sua aparência em Judas, e ele sai em secreto acompanhando Pedro, nesse momento depois ele já faz essa despedida, porque ele não vai estar mais com seus discípulos, né? Porque, como eu disse e repito, daria duplicidade de pessoas. Eu vou citar aqui 3 versículos que passam batido, mas eu vou deixar aqui para vocês, eu vou dar uma pincelada, mas depois vocês procuram a fundo esse versículo, tá? Lucas capítulo 9, versículo 51 diz o seguinte: E aconteceu que, completando os dias da sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Veja bem, ele já estava sabendo que a sua ascensão estava perto, então ele teve vontade de voltar a Jerusalém. Aqui não fala da crucificação de Crestos. Então, a missão dele era descer, né, na terra, e depois ir para o Hades, né, libertar os espíritos aprisionados e se ascender ao céu. Então ele estava angustiado porque os dias da sua ascensão estavam prestes a se completar, não da sua crucificação. Outra coisa que passa batido, desde agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. Lucas 22, 69. Interessante isso. Assim que aconteceu o episódio do Getsemane, Cristo já falou isso, que já se assentaria à direita do poder de Deus, ou seja, estaria nos ares. Ele não disse de modo algum que o pessoal o veria crucificado, né? Interessante isso. Outra coisa mais interessante, passa batido, mais batido mesmo, Lucas 22, 61. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Isso é interessante, porque o crucificado já estava, né, sendo conduzido, né, por bastante soldados, né, até a presença de Caifás, né, o sumo sacerdote. Enquanto isso, essa Bíblia diz que Pedro seguia ele de longe, mas tendo uma fogueira lá do lado de fora, bem um pouco longe, lá da casa do Caifás, o sumo sacerdote, ele se viu na roda de algumas pessoas que o reconheceram e começaram a questionar a ele se ele era realmente um discípulo de Crestos, mas ele negou por 3 vezes. Na terceira vez, olha que importante isso, na terceira vez o Senhor que estava do seu lado virou-se, ele olhou o Senhor e ficou constrangido. Olha que o Senhor Crestos estava do seu lado quando ele negou. Então, justamente, ele não poderia ser o crucificado, né? Então, são coisas aí que realmente passam batido, né? Essas 3 passagens em Lucas. A primeira é que ele estava angustiado porque a sua ascensão logo viria, não a sua crucificação. E assim que o episódio do Getsemane se findou, ele disse, de agora em diante verás o Filho do Homem à destra de Deus, né? Não na crucificação, mas já ascendendo aos céus. E na negação de Pedro, o próprio Crestos estava do seu lado, né? Então são coisas que passam batido, né? Que eu gostaria que vocês verificassem com mais calma aí, tá? As referências estão aí, tá? Então, vamos ler trechos aqui da Apocalipse da Nag Hammadi e vai dar suporte, justamente consistência, àquilo que a gente está tentando mostrar nesse vídeo. Diz assim o Apocalipse de Pedro:
Quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo agarrado por eles. E eu disse: o que eu vejo, ó Senhor, é você que eles tomam? É você que estão agarrando? Ou quem é esse alegre rindo sobre a árvore? Quem é esse cujos pés e as mãos eles estão ferindo? E o Salvador disse-me: aquele a quem você viu na árvore, alegre rindo, este é o Jesus vivo. Mas aquele cujas mãos e pés eles cravam as unhas é a sua parte carnal, é o substituto. É importante essa palavra. É o substituto que se envergonha. Aquele que surgiu a minha aparência. Mais interessante ainda. Aquele que surgiu a minha aparência. Mas olhe para mim. Você veja aqui que o substituto, o crucificado, é simplesmente um substituto que estava com a aparência de Creso. E Creso já estava nos ares, né? Alegre rindo, né? Porque ele estava rindo não da humanidade, mas sim dos arcontes que foram realmente enganados. Na realidade, né, quem estava morrendo lá era Judas Iscariotes, né? Justamente aquele corpo que Jeová entrou dentro dele. Bom, agora vamos para trechos do Evangelho de Barnabé. Peguei alguns trechos aí, tá? Mas caso vocês queiram mais, né? É só ir na net que vocês encontram. Esse evangelho ele tem 3 vezes mais capítulos e versículos, né, do que qualquer um evangelho normal, né? Então só retirei aí trechos para a gente fazer esse vídeo aí. Então vamos ler. Então Judas falou com muitas palavras de loucura, de modo que cada um estava cheio de riso, dando risada, né? Acreditando que ele era realmente Jesus, que por medo da morte ele estava fingindo loucura. Eles estavam pensando, né, que Jesus mesmo, com medo de morrer, estava inventando a história que ele fosse Judas, né? Amarraram-lhe os olhos com um curativo e zambando dele disse: Jesus, diga-nos quem foi que te feriu. E eles golpearam e cuspiram no seu rosto. Então Judas, se fora de si, não respondeu nada. O sumo sacerdote então o conjurou pelo Deus vivo de Israel que lhe dissesse a verdade. Judas respondeu: eu já lhes disse que sou Judas Iscariotes, aquele que prometeu entregar em suas mãos Jesus, o Nazareno. E vós, por esta arte, eu não sei, estão fora de si mesmo, porque possuíres por todos os meios que eu sou Jesus. Vocês acreditam de todas as maneiras que eu sou Jesus. Judas respondeu: Senhor, creia-me, se me matares, farás um grande mal, porque matarás o inocente, visto que sou Judas Iscariotes e não Jesus, que é um mago. Por sua arte, me transformou assim. Dá a entender explicitamente que Judas está sendo aprisionado e crucificado, e vai ser crucificado, porque justamente ele tem a aparência de Crestos. Ele foi confundido com Crestos. Esta é a segunda parte do plano, é justamente colocar num homem a sua aparência e esse homem morrer na cruz, para que a segunda parte do plano, marcionita e relatado também por Paulo, desse certo. Então vamos dar mais consistência, né, ao plano da substituição. Segundo o tratado do grande Sete Nag Hammadi, eu não fui atingido de modo algum. Os que estavam lá me puniram, e eu não morri de verdade, mas em aparência ou na aparência, para que eu não fosse humilhado, já que eles são meus parentes. Eu removi a vergonha de mim, e eu não fiquei medroso frente ao que ocorreu nas mãos deles. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e eu sofri de acordo com a visão e o pensamento deles, para que eles nunca encontrassem qualquer palavra para falar sobre aquilo. Pois a minha morte, que eles acham que aconteceu para eles no engano e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles e o levaram para a morte.
porque as enoas deles não me viram, já que eles eram cegos e surdos. Mas ao fazerem essas coisas, eles se condenaram. Sim, eles me viram, eles me puniram. Porém, era outro, o pai deles, que bebeu o vinagre e a amargura, não era eu. Eles me açoitaram com bambu, era outro, Simão, que carregou a cruz em seus ombros. Eu era outro em quem eles puseram a coroa de espinhos. Mas eu estava me alegrando nas alturas sobre toda a riqueza dos arcondes e os filhos dos enganos deles, das suas glórias vazias, e eu ria da ignorância deles. Bom, aí também se alinha o pensamento tanto de Paulo, mito marcionita, Apocalipse de Pedro, que era o substituto realmente que foi morto na cruz. E ele fala ainda mais, ele dá mais detalhes sobre aquele homem que morreu na cruz, né? Que era o homem deles, dos arcondes, alguém semelhante aos arcondes, né? Que realmente morreu. Eles pensavam que Crestos tinha morrido, mas Crestos falou: eu não morri de verdade, mas sim em aparência, ou na aparência foi que eu morri. Ou seja, eles pensavam que quem estava morrendo na cruz era Crestos. E ele realmente enganou direitinho os arcondes. Eles pensavam que era Crestos até, né, o final, eles pensavam realmente que era Crestos que tinha morrido. Então, continuando no Evangelho de Judas, a gente tem uma afirmação bastante interessante, que diz assim: Jesus falando para Judas: você sacrificará o homem que me reveste. Bom, revestir é envolver ou vestir. Então, esse texto, essa afirmação, está dizendo o seguinte, que Judas teria a incumbência de levar à morte um homem que revestia Crestos. Ou seja, o homem que estaria com a sua aparência. Porém, o que Judas nunca imaginou é que este homem era ele mesmo.